Dê uma olhada nesta fotografia em particular. Ela parece ser nada mais do que uma menina pré-adolescente vestindo um vestido xadrez. Mas, ao olhar mais de perto, parece que seu equilíbrio está instável, suas mãos estão erguidas como se tentasse se manter de pé. Você poderia facilmente pensar que a menina está tentando aprender a andar. De fato, parece que é uma das primeiras vezes que suas pernas enfraquecidas são forçadas a suportar seu próprio peso. E é exatamente isso que está acontecendo, porque a menina que você vê é Jenny Willey, também conhecida como a criança selvagem. Nascida em 1957, filha de Clark e Irene Willey, Jenny cresceu em Arcádia, Califórnia, onde seu pai trabalhava ocasionalmente como operador de máquinas em uma linha de montagem. Clark era um homem profundamente perturbado. Sua mãe, que o criou sozinha, havia sido uma prostituta, o que fez com que ele fosse criado em meio a bordéis, passando longos períodos longe dela. Isso teve um efeito devastador em sua mente e ele cresceu odiando a ideia de ter filhos. Detestava o barulho, o choro, e o custo que envolvia. Quando Irene anunciou a gravidez, Clark fingiu alegria, mas no fundo estava desesperado. Depois que Jenny nasceu, Clark mostrou-se tudo, menos um pai carinhoso. Parecia sobrecarregado pela ideia de ser pai, mas com o tempo se apegou à filha. Essa paz, porém, foi curta. Logo após o primeiro aniversário de Jenny, Clark recebeu a notícia de que sua mãe havia morrido em um acidente de carro trágico. Um motorista bêbado adormeceu ao volante e colidiu com ela na estrada. O impacto foi tão violento que não houve possibilidade de um velório aberto, e Clark acreditou que isso o privou da chance de se despedir. Para qualquer homem isso seria difícil, mas Clark tinha uma fixação doentia pela mãe, e a perda o quebrou completamente. A partir daí começou uma lenta descida à loucura, sadismo e crueldade, que o transformaria em um dos piores abusadores infantis da história. Quando Jenny era pequena, Clark se convenceu de que a filha tinha deficiência mental. Vários médicos disseram que ela estava se desenvolvendo normalmente, apenas em seu próprio ritmo, mas ele não quis ouvir. Cego pelo ódio e pela insanidade, chegou a uma conclusão horrivelmente cruel. Para ele, Jenny era inútil, incapaz de conviver com outras pessoas, logo, deveria ser trancada. Ele criou um quarto escuro, sem janelas, dentro da casa, uma cela improvisada onde Jenny passaria a maior parte da infância. Ela era mantida acorrentada a um pinico e amarrada com uma camisa de força improvisada. Clark e Irene nunca a ensinaram a usar o banheiro, nem lhe deram educação formal. Foi tão isolada que, quando conseguiu escapar em 1970, Jenny mal sabia falar inglês. Quando perguntada sobre o tipo de abuso que sofria, ela só conseguia dizer frases quebradas. Jenny também contou que o pai rosnava do lado de fora do quarto, o que a fez desenvolver medo extremo de lobos e cães, fobia que carregou pela vida toda. O abuso era constante, dia e noite, com punições horríveis até pelos erros mais pequenos. Assim foi a vida de Jenny durante os primeiros 13 anos. Quando finalmente escapou, seus pais foram rapidamente presos. Ela havia sido encontrada vagando pelas ruas por uma pessoa que chamou os serviços sociais. Os assistentes ficaram chocados, disseram nunca ter visto nada igual. Uma menina esquelética, que saltava como um coelho ao andar, tão magra que mal acreditavam que estava viva. Irene Willey não foi acusada, por ser considerada legalmente incapaz, enquanto Clark tirou a própria vida antes de ser preso. Deixou apenas um bilhete. O mundo nunca entenderia. Transferida para o Hospital Infantil da UCLA, a linguista Susan Curtis declarou: Jenny era a criança mais profundamente danificada que já vimos. Ela não era socializada, seu comportamento era repulsivo, mas havia algo de hipnotizante em sua beleza. Antes de Jenny, acreditava-se que era impossível aprender uma língua fluentemente após a puberdade. Mas a vontade de aprender e a inteligência surpreendente de Jenny mudaram essa visão. Os linguistas descobriram que ela era surpreendentemente hábil na comunicação verbal e não verbal. Curtis relatou: ela era inteligente. Conseguia organizar imagens para contar histórias. Construía estruturas complexas com gravetos. Dava sinais claros de raciocínio. As luzes estavam acesas lá dentro. Isso levantou questões filosóficas. A linguagem é algo inato ao ser humano,
Um programa interno que só precisa ser ativado? Curtis respondeu. É possível saber muito pouco de linguagem e ainda ser plenamente humano. Amar, formar laços e interagir com o mundo. Jenny certamente interagia com o mundo. Ela desenhava de formas que transmitiam com clareza o que sentia e pensava. Até 2008, Jenny vivia em um abrigo assistido na região de Los Angeles, sendo descrita como mais comunicativa e tranquila do que nunca. Histórias como a dela nos dão esperança. Esperança de que mesmo aqueles que sofreram tormentos inimagináveis possam retornar do abismo da dor. Reconstruir suas vidas e encontrar um motivo para existir. Mesmo depois que alguém tentou destruir completamente isso.